Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo, nós vamos navegar no terceiro capítulo da série especial sobre a Amazônia. Hoje vamos tratar sobre a formação política e a definição de fronteiras da Amazônia. Como vocês já viram nos dois primeiros episódios, nós vamos conversar com o Evaristo Eduardo de Miranda, engenheiro agrônomo de 2021 aqui no Brasil. Evaristo, mais uma vez, um prazer e uma satisfação a gente poder detalhar a história da formação geológica, biológica e agora, depois da ocupação humana, a história política da Amazônia. A Espanha bateu na trave, quase chegou primeiro aqui no Brasil. Os portugueses, com uma engenharia, com muita estratégia, com muita determinação, foram pouco a pouco ocupando e definindo hoje o que é a Amazônia que a gente conhece. Mas essa história começou como, Evaristo? Você colocou muito bem, porque a Amazônia não era brasileira. Ela não era brasileira nem de direito, nem de fato. Porque o Papa tinha estabelecido, houve o Tratado de Tordesilhas, não é? E nesse Tratado de Tordesilhas houve uma divisão do mundo, não é? Então, o que estava, vamos dizer, a leste do Tratado da linha de Tordesilhas pertencia a Portugal, a oeste a Espanha. E a Amazônia estava integralmente do lado espanhol. Então ela era de direito da Espanha, não era de Portugal. Mais ainda, ela era de fato da Espanha, porque os primeiros a chegar na Amazônia foi o Vicente Pinzon, né? Ele chegou lá, uma viagem que começou em 1499, ele chega no comecinho, uns 3 meses antes do Cabral chegar na Bahia, ele chegou na ilha de Marajó, eles voltaram lá, o Diego de Lepe esteve lá, mas ele andou bastante pela ilha de Marajó, tanto até hoje é pitoresco, mas tem hoje um tour ciclístico lá, famoso lá na ilha. A rota, né? Uma rota que evoca a passada do Pinzon por ali. Então, a Amazônia não era portuguesa, ela era espanhola de direito de fato. E como você disse, Portugal vai montar uma estratégia logo, rapidamente, para trazer essa Amazônia para o Brasil. Muita gente não imagina, acha que a Amazônia sempre foi parte do Brasil. Não, a Amazônia não era brasileira e foi um trabalho de séculos, né, dos portugueses para trazer. Mas a preocupação é muito cedo, né? Acho que um exemplo assim que a gente tem, para não falar de muitos, é do Martim Afonso de Souza, né? Porque ele vem para o Brasil, vai fundar São Vicente, né? Mas quando ele estava vindo, ao pegar água ali, eles tinham direito de pegar em Cabo Verde, os espanhóis, água eles tinham direito de entrar para procurar. Também os portugueses nas Canárias, se tivesse algum problema e tal. Quando ele estava se abastecendo de água antes de vir para o Brasil, ele encontrou uma nau espanhola lá, que estava se abastecendo também. Ele perguntou, mas você vai para onde? Ele falou, eu vou lá para o Rio Maranhão, explorar o Rio Maranhão. Ele falou, não, eu te proíbo de ir para lá, porque aquilo é do domínio do nosso rei. Não, está no nosso, não, está em discussão, a embocadura está do lado português, faz uma discussão e proíbe o cara de ir para lá. É claro que, imagina, o cara foi embora com a caravela, ele para São Vicente, nunca nada, né? Nem qual que seria. Pois bem, quando ele chegou em Pernambuco, havia 2 naus francesas que estavam fazendo contrabando de pau-brasil. Ele atacou as naus, e o que a gente esperaria, ganhou, controlou as 2 naus, era que ele vinha carregadíssimo de material, de enxada, de tudo, que ele aliviasse e distribuísse a carga para continuar com mais segurança até o sul. Não, ele artilhou o Manaus, preparou e mandou o Diogo Leite, vai lá ver se aquele espanhol não foi se meter lá no Maranhão, e se for, você combate. Nós não sabemos o que deu, mas nós temos um mapa, logo anos depois de Portugal, que ali no Gurupi fala da Abra de Diogo Leite. A gente sabe que ele chegou até o Pará. Então, já o Martim Afonso já tinha, com uma preocupação de Estado, trazer essa Amazônia para o Brasil, né? Bom, a história vai se repetindo e evoluindo, né? Especialmente, né? Com alguns outros luso-brasileiros, a gente pode chamar assim, né? Que começaram a expandir essas fronteiras rumo ao oeste do continente, né? Exatamente, porque a Espanha, ela se concentrou nos Andes, a explorar os Andes,
E foi Que era uma região muito rica, muito né? rica, e ocasionalmente ela desceu. Só em alguma expedição ao Rio Amazonas, mas ela não foi explorar o Amazonas, nada. E os portugueses não. Eles vão fazer isso como política de Estado. É interessante, quando você olha o mapa das capitanias hereditárias, né, esse mapa, eles já entortaram os meridianos com muita competência, para não se notar nada grosseiro, mas colocaram para o lado de cá de Tordesilhas a embocadura do Rio da Prata, quando ela está longe de Tordesilhas, e nesse mapa a gente vê que também o Amazonas está do lado de cá. Mas Portugal, com os missionários jesuítas, ele vai começar a ocupar a Amazônia, né? Vai começar a enviar gente, reconhecer essa região, as bandeiras, né? A bandeira do Raposo Tavares é impressionante, quer dizer, ele tinha um acordo com o rei de Portugal, Raposo Tavares, esse homem que ajudou a lutar contra os holandeses na Bahia, que fez tanta coisa, né? Vai percorrer um dos lugares mais inóspitos que tem, vai atravessar Pantanal, todo o Chaco boliviano, uma região dificílima, vai comprometer a sua saúde, da equipe dele, todo, enfim, vai descer o Rio Amazonas. Eles foram mapeando, então Portugal foi realmente tanto pondo uma presença humana onde ele pôde e também conhecendo, reconhecendo. E talvez o maior feito que você conhece bem, acho que é o do Pedro Teixeira, né? Que vai ser ali em 1627 ali. É curioso porque o próprio Raposo Tavares encontrou os vestígios da grande expedição de Pedro de Teixeira 60 anos depois da expedição, né, Evaristo? E o Pedro Teixeira talvez seja o grande personagem desse trabalho, dessa tarefa aí de mapear, ocupar e explorar depois, por séculos na história, a Amazônia como uma região, primeiro do Império de Portugal e depois do próprio Brasil. É muito emblemático, né, o que ele fez, porque o Pedro Teixeira, talvez muitos que estão nos assistindo não saibam, né, mas esse homem que já tinha ajudado a expulsar os franceses do Dentro Maranhão, das expedições do Jerônimo de Albuquerque, né? Que era um herói, ele também foi ajudar a fundar a cidade de Belém, foi o fundador da cidade de Belém. Depois ele se estabelece em Belém, vai expulsar todos os holandeses e ingleses que tinham feitorias ali em Marajó, Mexiana, vai fazer todo um trabalho entrando um pouco de pelo limpeza, Amazonas entra já, pelo né? Amazonas. Mas em 1627 ele organiza uma expedição que saiu de Cametá, não saiu de Belém, ela saiu meia, para não levantar muito, mas com mais de 2.000 pessoas, né? Com guerreiros, e ele sobe mapeando todo o Mais de Amazonas. 50 barcos, né? Exatamente. Canoas. Talvez, a própria Marinha diz que é talvez a maior frota que já navegou no Amazonas. Até hoje, se compara assim. E você imagina ali, alimentar todo dia rancho para 2.500 pessoas. Alimentar todo dia, uma expedição dessa. E ele vai subindo o Rio Amazonas, nós temos o diário da expedição, temos o mapa, é uma epopeia, aqui não temos tempo para detalhar, mas é uma história que deveria estar no cinema, deveria estar... É inacreditável o que ele fez. Mas ele chega lá no Aguarico, e ele tinha mandado na frente uma expedição precursora, e essa expedição já tinha subido a pé em direção a Quito, e ele chega até Quito, né? E esse homem fez uma coisa que ninguém tinha feito, né? E ele coloca marcos lá, e toma posse em nome do rei de Portugal, desse limite ali no sopé dos Andes, né? Esses marcos que o Raposo Tavares vai encontrar. Registra essa ata de posse em Belém, registra essa ata de posse em Lisboa e manda registrar essa ata de posse em Madrid. E na época, como estava a União das Coroas, era o fim desse período, eles acho que não deram muita atenção para isso. Mas ele ficou com o documento registrado dessa posse, né? Então acho que o grande passo que vai vir depois vai ser na época do Tratado de Madrid, porque o conflito estava muito complicado, a situação, né? Porque na época a gente tinha uma coisa estranha. Você tinha uma parte portuguesa, claramente delimitada, ocupada, cada vez mais conhecida. Você tinha os Andes e você tinha uma mancha ali no meio, que era da presença portuguesa, mas de direito espanhola. E de cima, descendo, os holandeses, os ingleses e os franceses, né? Então, eles se reúnem e o Tratado de Madrid, que depois vai ser aperfeiçoado com mais 2 outros tratados, como o Tratado de São Ildefonso, etc. Mas em 1750 ele é um marco
Porque Portugal leva para lá primeiro uma cartografia da Amazônia, um mapa que até hoje é admirável, ver o mapa que eles tinham feito, detalhado, nessa discussão do Tratado de Madrid. Eles levam esse mapa deles e vão argumentar para ficar com essa Amazônia incorporada. E aí a Espanha pede compensações, né? E é extraordinário o que Portugal faz, porque ele cedeu o Uruguai, ele cedeu um acesso à embocadura do Rio da Prata em troca da Amazônia. Ele cede o Uruguai. O espanhol acha pouco, eles cedem na Ásia o que é as Filipinas e as Ilhas Marianas. Ele renuncia a direitos sobre as Filipinas e as Marianas para a Espanha em troca da Amazônia. E a Espanha ainda acha pouco. A Espanha não tinha 1 milímetro na África. Aí Portugal cede a ilha de Fernando Pó, cede a ilha de Ano Novo e cede uma fachada oceânica na África para a Espanha, que vai do delta do rio Níger até o Gabão. Quer dizer, é como se hoje ele cedesse a Nigéria, o Camarões, a Guiné Equatorial e até o Gabão. Ele cedeu tudo isso. As pessoas acham que... A Amazônia caiu do céu. Caiu do céu. Não, ele cedeu terra na África, terra na Ásia, mas conseguiu sair com um mapa que estabeleceu que a gente ia ali, até onde é o Acre hoje, aquele limite ali, e no norte o limite era meio a linha do Equador. Aí rapidamente Portugal vai olhar para esse norte e vai empurrar os ingleses, os franceses, os holandeses para cima, dizendo não. O limite é a bacia amazônica. Aí já é uma conversa, ele começa uma conversa nova, não é? E assim continua essa história política com o Império do Brasil também, né? Não vai ser só aí. Evaristo, um trunfo de Portugal sempre foi a cartografia. Portugal investiu muito e nessas negociações, essa cartografia e até no Tratado de Madrid, a documentação levada para essa mesa de negociação que foi feita, registrada pelo Pedro Teixeira, isso foi definitivo, né? Foi fundamental para Portugal. Foi. O Alexandre de Gusmão, que era o conselheiro do rei, que conduziu as negociações, que hoje é o nome de uma fundação do Itamaraty, que era de Santos, era santista, né? Ele era irmão daquele Bartolomeu de Gusmão, aquele inventor que inventou a passarola, etc. Pois bem, ele vai argumentar usando um princípio do direito romano do uti possedetis. Possui quem está lá, quem povoa. Nós povoamos, então é nosso. E trouxe todas as provas do povoamento e do interesse, e trouxe os mapas, né? Então, a presença dos missionários, né, em toda a região, dos jesuítas, né, em primeiro lugar, depois de dominicanos, de franciscanos, né, os mapas, a expedição do Pedro Teixeira, as atas, os marcos, eles tinham conhecimento, a Espanha realmente vai aceitar esse princípio. Por isso que as pessoas têm que entender que a presença humana na Amazônia é essencial para a posse, né? Não pode ser um vazio, né? Não pode ser um vazio. E mesmo assim, ela é vista como uma região meio à parte, mas porque era a província do Grão-Pará, não é? Ela ficou assim com uma espécie de... Mas a gente vai ver o quanto o Império também vai continuar essa obra de dar prioridade à Amazônia. Se você permite dizer, nós tivemos agora, recentemente, a morte da rainha da Inglaterra, né? E o herdeiro do trono inglês é o príncipe de Gales, né? Então era o Carlos, que agora é Carlos III, era o príncipe de Gales. Ele se tornou agora o rei da Inglaterra. Imediatamente o príncipe de Gales agora é William, o filho dele. Pois bem, na Constituição de 1824, Constituição de Dom Pedro I, a Constituinte de 1824, ela estabelece os títulos nobiliárquicos do Brasil, estabelece que o herdeiro é o príncipe imperial e o filho dele, como é que vai se chamar? É como dizer príncipe de Gales. Ele podia ser o príncipe da Bahia, o lugar que primeiro se fundou. O príncipe cidade mais populosa também. De Minas Gerais, das Minas, é o príncipe do Grão-Pará. O herdeiro do Brasil, na Constituição de 24, a gente vê a afirmação da importância da Amazônia, né, que a coroa dá, é o príncipe do Grão-Pará. Nesse momento, por exemplo, o príncipe herdeiro nós temos Dom Bertrand de Orleans e Bragança, de jure, né, o chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Antônio, que é o príncipe imperial, que é o sucessor dele, e o filho Dom Antônio, Dom Rafael, que tem agora o título, porque faleceu recentemente Dom Luís de Orleans e Bragança,
Dom Rafael tem o título de iure, né? Mas de príncipe do Grão-Pará. Né? E aí Dom Pedro II vai fazer um gesto que está no nosso cotidiano, que é o motivo talvez desses programas, não é o Dia da Amazônia, que é o 5 de setembro. Mas por que o 5 de setembro é o Dia da Amazônia? Por que nós estamos festejando agora no dia 5? Porque no dia 5 de setembro de 1850, Dom Pedro criou, por decreto, a província do Amazonas. E quando você fala Grão-Pará, você fica olhando lá para Belém, né? Quando você transforma aquilo no Amazonas, província do Amazonas, não, você já encostou no Peru, encostou em todo mundo, né? Ele deu um destaque e até tomou várias medidas para dar autonomia para aquela região. Então, existe um contínuo de preocupação, né? Aí Dom Pedro vai acertar vários problemas de fronteira, e isso vai continuar depois com o início da República, com a obra do Barão do Rio Branco. Mas é um longo caminho, né, para chegar aí. É um longo caminho. Assim, tem um papel aí que eu acho que vale a pena uma análise, um comentário, e que você registra no livro também, que é a questão dos índios, né, na Amazônia. Houve correntes migratórias, disputa de território, uma série de questões, mas essa questão de nomeação até de índios começa com um equívoco que no começo foi atribuído ali ao Colombo. Conta um pouco dessa história. E o papel dos índios é muito interessante durante toda a história política da Amazônia, porque em um momento eles estão associados aos ingleses, aos franceses, na verdade, ali na costa norte, né, da Amazônia. Depois se aliaram também aos portugueses, foram dominados por diversas bandeiras ali na Amazônia, né? Algumas bandeiras trouxeram para fazendas aqui no estado de São Paulo, tinha fazendas com mais de 5.000 índios escravizados, né, Evaristo? Então, assim, a questão dos índios na Amazônia, sobretudo, tem peculiaridades que muita gente desconhece. Porque é a maior diversidade de povos, né, de nações, de línguas, porque você tem o ramo Caribe, tem o Tupis, você tem, enfim, uma grande diversidade, né, no Amônia, no Campa, lá na fronteira. Você está no Brasil, eu já andei muito por ali, você vê aqueles índios de poncho, né? Uma coisa assim para nós, né? Mas é porque, bom, eles estão ali encostados nos Andes, né? Você vê a vestimenta, tudo. É uma grande diversidade de povos, né? E esse nome Caribe vem, na verdade, da questão de que eles eram canibais, né? Não, o que vem, o canibal que vem de Can, que é ali a Yucatán, era ali. O que procurou é do Colombo, que achava que tinha chegado na Ásia, porque para você chegar na Ásia pelo outro lado, primeiro você tinha pequenas ilhas, depois tinha grandes ilhas, Sumatra, Bornéu, Japão, grandes ilhas. Essas ilhas pequenas, as primeiras que você chegaria, seriam as Antilhas, quer dizer, antes das grandes ilhas. Então ele chamou de Antilhas porque ele achava que viriam grandes ilhas, e realmente vinha, Cuba, Jamaica, etc., né? Então, seguindo essa lógica, ele imaginou que depois vinha um continente, a China. E ele pergunta do Kan, que era o imperador da China. E ele fala no diário, e quando ele falou do Kan, os índios ficaram todos desesperados, fazendo gestos, etc. E fala, me parece que quando eles não pagam os impostos, o imperador da China vem aqui, corta eles em pedaços, faz um monte de coisa. Mas, na verdade, é um quiprocó, porque o Kan eram os cães, que realmente eram topógrafos, atacavam os outros lá nas ilhas, e estava falando dos canibais, né? Isso deu origem aos canibais. O Kan da China não era o Kan da Yucatán e que comia gente. Mas, assim, para falar dos nossos índios, é importante o papel da igreja, né, na defesa desses índios, né? Então, defesa e exploração, né? Eu acho assim, no caso dos jesuítas, né, tem várias leituras possíveis, mas assim, é uma defesa heróica que eles vão morrer, né, nas missões, vão morrer. É claro que, anacronicamente, a gente pode falar que eles não respeitavam o código aí dos adolescentes, né, a lei da... né? Mas assim, para a época, né, colocado no contexto deles, o que os jesuítas fazem em São Paulo, né, as imagens mais antigas do Padre Anchieta, ele com uma cruz afastando bandeirantes, né, com os índios atrás dele, né? Então, assim, esse papel vai ser importante. O Padre Vieira, então, vai ser um grande defensor dos índios, né? Nós temos aí discursos, pregações. Desde o começo, né? Desde o Papa Paulo III, vai ter essa defesa dos índios
como seres humanos, né, abertos à evangelização, e qualquer coisa tomada dele é roubo, né? O Papa fala numa bula, né, que ele escreveu. Então, é uma história. Agora, esses indígenas vão passar por várias... E hoje é igual, né? Hoje você tem índios da Amazônia que têm avião, que exploram, que são modernos, que usam tecnologia, né? Tem outros em outras situações, tem outros plantando soja, tem outros que estão isolados ainda na floresta, né? E é um grande patrimônio do país, né? Tanto que teve o padre João Daniel, que lá em 1770, por ali, ele escreveu 2 volumes enormes sobre a Amazônia, descrevendo toda a Amazônia, escreveu na prisão, na época do Marquês de Pombal, ele morreu na prisão, e ele fala o tesouro máximo descoberto no Rio Amazonas, esse é o título do livro dele. Depois de falar dos rios, dos minérios, das vegetação, de tudo, a gente descobre que o tesouro máximo são os índios, é o povo que está lá, né? Então, eu acho que é uma riqueza o Brasil ter o Neolítico ainda vivendo aqui entre nós, né? É uma responsabilidade muito grande e que depois vai ter outras pessoas, né, de destaque. Eu acho que o próprio trabalho do Rondon, enfim, é um desafio que nós temos agora. Temos que nos dar conta que não pode ser tratado como crianças, né? Eles querem decidir o seu futuro, têm autonomia para isso. Isso tem que ser dado cada vez mais. A autonomia que os índios dos Estados Unidos têm, eles se deram muito bem com isso. Os do Canadá também se deram muito bem, eles se dão muito bem. Não morrem de doença, tem assistência, tem dinheiro, tem recursos, exploram minas, explora cassino. Não que a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Não basta só criar reserva, né? Não. Isso não resolveu nada, aliás, pelo contrário, tem condenado esses povos a uma situação de quase não subsistir, né? Eles têm que ser ouvidos, né? Tem que ser ouvidos e entender que não tem uma regra geral, não, né? E eles não são propriedade de ninguém, eles são... Mas essa Amazônia política, ela se torna realmente integrada ao Brasil, com os índios, com os minérios, com as florestas, com a água, com tudo, nesse Tratado de Madrid, pelo qual Portugal dá terra na Ásia, terra na África, sede do Uruguai. É impressionante, porque na época não tinha ouro, não tinha nada, né? No futuro depois vai trazer isso. Mas Portugal fez isso. Tem muita gente que acha que caiu do céu, né? Mas não foi assim, né? Bom, como é que a gente evolui? Porque começou a subir a bacia hidrográfica do Amazonas, né? Mas depois o contorno, o desenho, a renda foi desenhada também por outros tratados, né? Isso, aí são uma série de tratados, né? O Tratado de Petrópolis, enfim, vários tratados que vão ajustando os nossos limites. Os mais conflitivos eram no norte, porque se deixasse, eu acho que os ingleses, os franceses e os holandeses, eles tinham descido até o rio Amazonas, né? Então Portugal vai dizer que o limite é a bacia, mas a bacia fica complicada no caso do Amapá, porque a bacia é fechadinha, né? Então a França queria ir até o rio Araguari, ela queria mais da metade do Amapá. E o Brasil não, vai levá-los por negociações, já começa na época do Império, com episódios inclusive de conflito armados mesmo, né? Com personagens heróicos lá do Amapá, que defendem o Amapá contra tropas francesas, matam com mortes, com tudo. Mas no fim o Barão de Rio Branco consegue esse tratado que deu essa fronteira e a gente incorpora o que é toda essa parte aí. Com os ingleses também tivemos que fazer ajustes de fronteiras em Roraima. No Pirara, né? No Pirara. É um ajuste que a gente não saiu tão bem, ali a gente acabou cedendo. Talvez uma das poucas derrotas da diplomacia brasileira. A única, né? A única, assim, não uma derrota integral, mas sim, a Inglaterra ficou com um pezinho na bacia amazônica. Tem um pedacinho da bacia que foi. Eu acho que já teve a ocasião de tratar isso aqui até com o Aldo Rebelo. Quer dizer, é uma história que pode se repetir mesmo em outros lugares, porque você vê toda uma estratégia que foi para criar o conflito e depois tomar, né, a área. Aí nós temos o ajuste com a Colômbia, que é a linha Apapores, né, que incorporou um território enorme ao Brasil e que acabou dando também, em troca, o acesso da Colômbia ao rio Amazonas. Ela tem um pezinho lá no sul da Colômbia e direitos, inclusive, de navegação pelo rio Amazonas para a Colômbia. E o último grande incorporação vai ser o Acre, né? Na época que o Barão de Rio Branco também, graças aos seringueiros que avançaram em direção ao Acre, a gente vai comprar, no fundo, esse Acre, né? Vai pagar
vai construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, enfim, é toda uma aventura, mas tudo isso foi costurando aos poucos, né? Cedemos também um pedacinho para a Bolívia, ali, entre o Acre e Rondônia, mas isso acabou, então, essa série de tratados, que se estende até 1910, etc., aí a gente consolidou a fronteira atual da Amazônia, não existe mais nenhum conflito de fronteira, está muito bem estabelecido o que é, mas é como você disse, é uma renda, é você ajustando mesmo esses últimos limites, né? Então, o que os nossos antepassados fizeram é impressionante, é impressionante. Bom, no próximo programa nós vamos conversar um pouco sobre os desafios atuais e o futuro da Amazônia. A gente vai ainda entrar um pouco nesses caminhos, né, Evaristo? Porque essas tensões, essas disputas continuam de outras formas, né? Hoje, a disputa de poder, ou a história da Amazônia, a gente pode dizer que tem aí um pano de fundo de jogo de poder, né? Isso mesmo, isso mesmo. Não bastam os argumentos, não basta, você tem que estar presente, estar lá, e a população, a presença humana na Amazônia brasileira é o que garante mesmo a posse dessa região, né? A natureza tem horror do vazio. Você sair, sabe, caminho, mas o que os nossos antepassados fizeram, tem uma frase do general Jordão, que talvez eu não consiga repetir exatamente, mas que se encontra como um dístico em todos os quartéis da Amazônia. Ele fala isso: se parece árdua a missão atual, né, de proteger, de desenvolver a Amazônia, muito mais árdua foi a tarefa dos nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la no território nacional. É muito curioso, só para a gente encerrar, né, como esse sentimento, talvez, de proteção do seu território acabou unindo portugueses, índios, imigrantes de vários outros, Claro. Libaneses, de vários outros países, de várias outras nações, enfim, ao longo da história. Não é só a questão recente do século passado, né? Não. Isso vem vindo há muito tempo, né, Evaristo? Isso mesmo. Hoje a Amazônia não é uma colônia japonesa enorme lá no Pará. A história da pimenta do reino ali no Pará tem tudo a ver com a imigração japonesa, e né? a presença né, libanesa, né, enorme na Amazônia inteira. Quer dizer, hoje nós temos grandes cientistas de origem libanesa, também políticos, tudo do Acre, etc. Não vamos aqui nomear todo mundo, mas é impressionante o comércio, tudo que eles contribuíram. É isso, né? O Brasil é essa união, né, em torno de alguns temas que deveriam estar sempre acima dos partidos, acima dos governos. Quer dizer, a Amazônia é uma história da nação, né, do país, independente de governo, de quem seja, nós temos, os brasileiros, de defender. E hoje a região tem quase 30 milhões de habitantes, então eles não querem ser tratados como um fundo de quintal, né? Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Evaristo. A gente vai ficando hoje por aqui, mas na semana que vem vamos voltar com mais um episódio aqui no É Tempo de Amazônia, falando agora sobre os desafios atuais e futuros. Muito obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem. Até lá.